Fala galera, como é que vocês estão? Estão bem? Estão ruim? Como é que vocês estão, rapaziada? Bom, galera, eu venho aqui no dia de hoje para falar de um assunto polêmico. Um assunto que não é muito falado. E eu acho que esse assunto tem que ser falado. Eu acho que as pessoas têm que falar sobre isso. Porque, sinceramente, eu tô começando a me incomodar com isso. Nesses últimos dias, eu pensei bastante se eu fazia esse vídeo ou não. E hoje eu decidi fazer. Bom, o meu canal não é um canal de cinema. Eu não falo sobre. Tipo assim, eu tenho um quadro chamado Gordinho Críticas, em que eu falo de filmes aleatórios. Eu tava falando da série. Eu tava falando da segunda temporada de Last of Us. Mas daí eu parei de assistir, daí quando eu fui ver a série acabou, daí eu desisti de continuar. Por isso que eu parei por isso que eu não falei do terceiro episódio, do quarto, do quinto, porque eu parei de assistir e quando eu fui ver a segunda temporada já tinha acabado, então eu desisti de, 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 de falar sobre. E nesse quadro, bom, como eu falei, né, eu faço vídeos falando de filmes e tal, porque eu sou uma pessoa que gosta de filmes, eu gosto muito de assistir. Eu não sou uma pessoa que assiste tantos filmes, mas eu conheço vários filmes, eu assisto um monte de canal de cinema, então eu gosto muito desse assunto. Mas recentemente eu vi um vídeo de um canal que eu me esqueci o nome, mas é um canal. Mas o vídeo que eu assisti desse canal era um vídeo falando sobre os canais de cinema e sobre o cinema brasileiro. E esse vídeo aqui e esse vídeo aqui que eu tô gravando, e esse vídeo aqui que eu tô gravando, eu estou gravando esse vídeo por causa desse vídeo que eu assisti. Eu assisti esse vídeo e eu comecei a refletir. Eu comecei a analisar os canais de cinema, comecei a ver e eu concordo 100% com esse cara. Depois eu pesquiso o nome do canal dele, daí eu falo pra vocês. Mas eu assisti esse vídeo e esse vídeo me deu vontade de gravar esse vídeo aqui que eu tô gravando agora. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre exatamente isso. Eu vou falar sobre o cinema nacional, o cinema brasileiro, os filmes brasileiros. E o porquê que o pessoal. E por que que ninguém fala sobre os filmes brasileiros novos? E por que que ninguém fala sobre os filmes brasileiros? Eu vou falar disso aí, tá? Mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa. Bom, pessoal, eu sou um cara que gosta muito de cinema. Eu assisto filmes, como eu falei, eu acompanho vários canais de cinema. E uma coisa que eu percebi, e isso é bem verdade, é que o cinema nacional, ele é o cinema nacional sofre bastante. E isso é muito triste, cara. Desde sempre, sei lá, desde 2000 e bolinha, sempre, tipo assim, o cinema nacional, ele é um, ele é um, ele é super hateado, super hateado. O cinema nacional sofre diariamente com críticas, sofre diariamente. E isso já vem de muito tempo. Desde 2000 e bolinha já existia pessoas que criticavam o cinema nacional. E elas sempre falavam aquelas coisas clichês, sabe? Ai, cinema nacional é muita putaria e palavrão. Os filmes brasileiros só tem palavrão e putaria. O cinema nacional, o Brasil nunca faz um filme diferente.
Daí, daí lança um filme brasileiro diferente, sabe? Com uma história diferente, com um tema diferente, falando sobre uma coisa que... falando sobre um assunto que poucos filmes falaram sobre. Daí, essas pessoas que falam mal do cinema nacional, elas somem, elas desaparecem. Elas aparecem pra falar mal de um filme ruim que saiu, daí lançam um filme bom, e onde é que elas estão? Aonde que elas estão? Então o Brasil já sofre críticas desde muito tempo. E até esse ano, o Brasil ainda sofre, o Brasil continua sofrendo diariamente. E, cara, uma coisa que eu percebi é que. Uma coisa que eu percebi, cara, é que. Quando você entra na. Que existem vários canais de. Existem vários canais de cinema que falam. Que falam sobre um filme. Que falam sobre o cinema nacional. Mas uma coisa que eu percebo, cara, é que. Uma coisa que eu percebo é que os canais de cinema, os canais de cinema, a maioria dos canais de cinema, quando vão falar de um filme brasileiro, costumam falar dos filmes ruins que o Brasil tem. O canal do Rafa Camargo é um ótimo exemplo disso, cara. Cara, nada contra o Rafa Camargo, tá? Eu assistia bastante os vídeos dele. Eu gosto dele, eu acho ele um bom youtuber. Ele parece um cara gente boa, ele parece um cara legal. Mas uma coisa que me irrita nele, cara, é que ele só fala mal do cinema nacional. Ele só fala mal. Ele só fala dos filmes que ele sabe que vão dar visualizações pra ele, tá ligado? Pô, tu entra no canal do Rafa Camargo, cara, é só ele. Tipo assim, a maioria dos vídeos dele é falando mal do cinema nacional. A carreira dele é essa. Falar mal dos filmes brasileiros. Falar mal do filme do Hassum. Falar mal dos filmes do Hassum. Falar mal do filme do Silvio. E, pô, cara, na moral, uma coisa que eu percebi é que parece que o Rafa Camargo ele tem tesão em falar mal do cinema nacional, tá ligado? E, cara, isso não é legal, mano. De verdade mesmo. Pô, eu acho que, tipo assim, o cinema nacional, o Brasil, ele faz muitos filmes bons, cara. Muitos filmes bons. Só que ninguém fala desses filmes. Ninguém divulga. Ninguém fala sobre. Pô, você entra. Sério, você entra no YouTube. Daí você pesquisa. Filme do Silvio Santos, do Rodrigo Faro. Críticas. Daí aparece 1 bilhão de canais falando sobre esse filme. Você pesquisa. Filme MMA, Meu Melhor Amigo. O filme do Marcos Mion. Daí vai aparecer 2 bilhões de canais falando sobre esse filme. Daí você entra no YouTube e pesquisa sobre. E pesquisa. Oeste outra vez. Críticas. Daí vai lá e aparece 2, 3 canais falando sobre esse filme. Tá me entendendo? Tem 8 bilhões de gente falando sobre o filme do Silvio Santos do Rodrigo Faro. Mas o filme Oeste Outra Vez, que é um filme bom, que é um filme bem dirigido, que é um filme excelente, ninguém fala sobre, cara. E isso é muito triste. Muito triste, cara. O Brasil faz excelentes filmes, mas eles são muito poucos. Mas poucos canais falam sobre esses filmes. Tá ligado? Eles são muito poucos divulgados. Pô, cara, é complicado. É complicado, cara. Eu já vi canal de cinema falando sobre esse assunto. Daí, tipo. Ai, caralho, eu sou gago, desculpa. Daí eu vi um cara falar. O Brasil, ele só fala dos filmes. O Brasil, ele só comenta sobre um filme. O Brasil, ele só comenta sobre um filme.
O Brasil só comenta sobre um filme quando esse filme quando esse filme ganha prêmios, ou quando o ator desse filme é indicado ao Oscar, ou quando o filme é indicado ao Oscar, tá ligado? E isso é muito verdade, cara. É só você ver, mano. Ainda Estou Aqui, o filme que lançou ano passado. Esse filme, ele foi indicado ao Oscar. A Fernanda Torres foi indicada ao Oscar por esse filme. E 1 bilhão de gente falou sobre esse filme. Vários canais fizeram um vídeo falando sobre esse filme. E daí, recentemente não, mas esse mês, lançou um filme muito bom, um filme espetacular, chamado O Último Azul, filme do Rodrigo Santoro. Muito bom, cara, muito bom esse filme. Mas esse filme não foi indicado ao Oscar, o Rodrigo Santoro não foi indicado ao Oscar por esse filme. E por isso que ninguém fala sobre esse filme, tá ligado? Você entra no YouTube, pesquisa sobre esse filme, vai aparecer 1, 2, 3, no máximo 5 canais falando sobre esse filme. Mas agora, se ele tivesse sido indicado ao Oscar, eu duvido que que poucos canais falariam desse filme, tá ligado? E isso é complicado, cara, porque a maioria dos canais de cinema, eles preferem falar sobre o novo filme da franquia Invocação do Mal. Eles preferem falar do filme do Chuck, sabe? Eles preferem falar do filme novo da Marvel. Mas não falam dos filmes brasileiros. Mas não falam dos filmes brasileiros. E quando vão falar, falam daqueles que... e quando vão falar, falam dos ruins. Fala do filme do Rodrigo Faro. Fala do filme dos Mamonas Assassinas. Porra, 2025 e ainda tem gente que fala do filme dos Mamonas Assassinas, cara. O Rafa Camargo, pô, com todo respeito, Rafa Camargo, eu gosto de você, mas caralho, é foda. Porque, pô, cara, a imagem do cinema nacional já é super manchada. E com esses vídeos que você faz, Rafa Camargo, você mancha ainda mais a imagem do cinema nacional. Porque tem um monte de idiotas que vão nos seus vídeos e tipo assim, tem um monte de idiotas que vão ver o seu vídeo só porque o seu vídeo é sobre um filme nacional ruim, entendeu? Então muitos haters do cinema nacional vão ver o seu vídeo só pra ver você esculachando o filme, tá ligado? Cara, é complicado, de verdade. E, pô, nossa, pô, e o Rafa Camargo, ele me incomoda um pouco, cara, porque além de só falar dos filmes nacionais ruins, ele... Tipo assim, ele faz uns vídeos... tipo assim, teve um vídeo que o Rafa Camargo fez que... na verdade, se não me engano, foi uma live, daí ele fez um corte dessa live e postou no canal dele. O vídeo era sobre comediantes, era sobre atores de comédia. Era uma tier list dos melhores atores de comédia. Daí, nessa lista que ele fez, ele colocou lá Jim Carrey, Adam Sandler, atores de comédia. Daí ele foi lá e colocou o Rodrigo Faro de Silvio Santos, que não é um ator de comédia, mas ele colocou ele lá por causa que ele fez um filme ruim, um filme que é tão ruim que é engraçado. Entenderam, gente? É porque ele fez um filme que é ruim. Porra, cara! Você não cansa, não? Você não cansa? Olha só, tá tudo bem falar dos filmes brasileiros ruins. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas por que sei lá, cara, por que pelo menos uma vez na semana... Por que pelo menos uma vez na semana você não faz um vídeo falando de um filme nacional bom? Pô, o filme Oeste Outra Vez, um filmaço, um filme muito bom. Por que você não falou desse filme, Rafa Camargo? Por quê? Por quê? Pra que falar do filme novo do Hassum? Você sabe que esse filme novo do Hassum vai ser uma merda. Você só fala desse filme, você só assiste esse filme pra fazer vídeo depois pra falar mal. Pra você ganhar visualização. É porque
O filme do Hassum, é, se você falar do filme do Hassum, vai dar visualizações pra você. Mas agora, se você falar do filme do. Mas agora, se você falar do filme Eu Acho Outra Vez, não vai dar visualização pra você, né? De novo, nada contra o Rafa Camargo. Eu só não concordo com o que ele faz, tá ligado? Tá tudo bem ele falar dos filmes nacionais ruins, mas, pô, cara, ele também extrapola, né? Pô, ele vai lá e caça uns filmes que ninguém nunca ouviu falar. Recentemente ele falou de um filme chamado não sei o que, Aliens, Os Caçadores de Aliens. Que filme é esse? Da onde que ele tirou esse filme? Tá ligado, cara? Por que você não faz um vídeo falando do Oeste Outra Vez, O Último Azul, um filmaço? E esses filmes, cara, que eu falei agora, esses filmes não ficaram nem uma semana em cartaz. Nem uma semana! Pô, cara, na moral, isso é muito triste. Um puta filme foda e não ficou nem uma semana em cartaz. Enquanto a bosta do filme do Invocação do Mal 4, se bobear, tá até agora em cartaz. Ficou, sei lá, ficou 2 semanas, 3 semanas em cartaz. Enquanto um filme bom brasileiro ficou nem menos de uma semana. Já chega, gente. Chega dessa síndrome de vira-lata. Na moral, já chega, já chega. Pô, a gente tem que falar dos filmes brasileiros bons. A gente tem que divulgar. O cinema nacional tem que ser divulgado. O cinema nacional tem que ser divulgado. Tá ligado, cara? O Brasil, tipo assim, esses canais que fazem esse tipo de vídeo, cara, o canal do Rafa Camargo, você vê se você é uma pessoa que não assiste muito filme nacional, você vê esses vídeos dele e tu acha que o Brasil só sabe fazer esse tipo de filme. E você acha que o Brasil só sabe fazer esse tipo de filme. Mas não, cara, o Brasil não faz só filme de comédia pastelão. Não, cara, o Brasil faz muito filme. Sabe, o Brasil ele é muito mais que isso, cara. Muito mais. Pô, cara, sério, que merda, mano. Já chega dessa síndrome de vira-lata, de achar que tudo que o Brasil faz é ruim. Para, cara, chega! Pô, e uma coisa que eu falo aqui, tipo assim, e uma coisa que eu falo aqui, que eu pergunto pros canais de cinema, os canais de cinema em geral, por que vocês não fazem os canais de cinema em geral? Eu faço um pedido para todos os canais de cinema. Parem de fazer vídeo falando sobre o Martin Scorsese, sobre o Steven Spielberg, sobre o Tarantino. Chega! Vocês, desde o começo do canal de vocês falam desses caras. Pô, chega de falar dos filmes da Marvel. Chega! Já chega! Por que vocês não param um pouco de falar da Marvel? Não param um pouco de falar dos diretores gringos e não falam de um filme nacional que saiu e não falam do filme Oeste Outra Vez, não falam do filme O Último Azul. Tá ligado, cara? Por que vocês não fazem isso? O Brasil tem muitos diretores fodas, mas tu não vê vídeo falando deles. Você pesquisa lá, vídeo falando sobre o Steven Spielberg. Vai aparecer 1 bilhão. Vídeo falando do Tarantino. Vai aparecer 1 bilhão. Agora, vídeo falando do Daniel Rezende. Se aparecer 2 vídeos, é muito. Tá me entendendo, cara? Então a gente tem que... Sério, de verdade, cara. Eu acho que já deu, já. Chega de falar dos filmes nacionais ruins. Chega de falar do filme do Rodrigo Faro. Pô, esse filme saiu ano passado. Já deu, já. A piada não tem mais graça. Já não tem mais graça. Chega. Chega. Vamos valorizar o cinema nacional. O cinema nacional merece ser valorizado. E não merece ser valorizado só quando um filme brasileiro é indicado ao Oscar. E a gente não tem que valorizar o cinema nacional. A gente não tem que valorizar um filme brasileiro só quando ele for indicado ao Oscar.
A gente tem que valorizar, mesmo se ele não for indicado ao Oscar. Porque, como eu falei antes, a maioria dos youtubers só fazem vídeo falando de filmes brasileiros. De filmes brasileiros. Só fazem vídeo falando. De filmes brasileiros por causa que esse filme brasileiro ou ele foi indicado ao Oscar ou ele foi muito comentado, ele foi muito falado. Vou falar do Rafa Camargo de novo. Todos os vídeos do Rafa Camargo que ele fez falando de filmes nacionais bons, todos os filmes nacionais que o Rafa Camargo todos os filmes que o Rafa Camargo fez vídeo falando sobre todos os vídeos do Rafa Camargo sobre um filme nacional bom, todos os filmes nacionais, todos os filmes brasileiros bons que o Rafa Camargo falou, ele só falou porque esses filmes foram muito falados, foram muito comentados. Entra no canal dele pra você ver. Os filmes brasileiros bons que o Rafa Camargo já falou são Ainda Estou Aqui, que foi indicado ao Oscar, o filme Chico Bento, que foi muito comentado, foi muito falado, o filme do Homem com H, que foi muito falado, ficou em top 1 quando foi pra Netflix, e só. Tá ligado, cara? Você tá me entendendo? O pessoal só faz vídeo falando dos filmes nacionais bons quando esses filmes nacionais ou são indicados ao Oscar ou eles são muito falados. Você não vê o Rafa Camargo falando do... o Rafa Camargo nunca fez um vídeo... O Rafa Camargo não fez vídeo falando do filme Oeste Outra Vez. Por causa que o filme Oeste Outra Vez, apesar de ser um filmaço, ele foi muito pouco falado. Ninguém falou desse filme. Ninguém falou desse filme. E isso é triste pra caralho, porque é um filmaço, é um filme muito bom, mas ninguém comentou. Esse filme, se eu não me engano, o filme Eu Acho Outra Vez, se eu não me engano, ele ficou menos de uma semana em cartaz, cara. Menos de uma semana. Então, assim, chega, Rafa Camargo, chega de falar do filme do Hassum. Chega, já deu, gente, chega! Vamos falar das coisas boas que o Brasil tem, das obras cinematográficas boas que o Brasil tem. Pô, eu tô assistindo a série do Raul Seixas e, meu Deus do céu, cara, que série boa. Essa série é muito, muito foda. Em breve eu vou gravar um vídeo falando sobre essa série. Eu só não gravei ainda porque eu não terminei de assistir ela ainda. Essa série tem 8 episódios e eu assisti os 7, só falta um pra eu terminar de assistir. E, meu Deus, cara, que série boa, que série bem realizada. A produção dessa série é impecável, cara. Essa série tem efeitos especiais muito bons, tem uma cinematografia muito boa, sabe? A edição dessa série é muito boa, cara. Muito, muito boa. É bizarro o quanto é boa. Eu fiquei impressionado. Mas você não vê, mas não tem nenhum vídeo falando sobre esse filme, cara. Sobre essa série, quer dizer. Pô, caralho, cara. Nenhum canal de cinema fala desse filme. Ninguém fala. Nenhum canal de cinema fala sobre essa série. Ninguém fala sobre essa série. Por quê? Uma série tão boa. É complicado, cara. Um canal que eu gosto muito. Eu gosto muito do canal Piuí. Gosto muito deles, cara. Só que, pô, o canal Piuí tem o canal Piuí e tem o canal PiuíCast, que é o podcast deles. Cara, não tem um PiuíCast em que eles falam sobre filmes brasileiros, tá ligado? Eles podiam fazer esse PiuíCast falando sobre filmes brasileiros, tá ligado? Mas eles não fazem. Todo o PiuíCast é sobre filmes de heróis, top 10 filmes do Tarantino. Eles fazem tier list falando dos atores de Hollywood mais bonitos que tem. Mas eles não fazem uma tier list dos melhores diretores brasileiros.
Eles não fazem uma tier list falando dos filmes brasileiros mais bons, tá ligado, cara? Não fazem, não fazem. Ixi, cara, isso já deu, já. Eu de verdade, tipo assim, tá tudo bem. Cara, tá tudo, não tem problema nenhum falar dos filmes brasileiros ruins. Mas, cara, mano, na moral, sério, nego, cara, tem gente que pega filme nacional de 20 anos atrás pra falar sobre. Pô, o filme O Último Azul, um filmaço, um filme maravilhoso. Ninguém fala sobre esse filme, ninguém comenta sobre ele. Tá ligado, cara? Pô, mano, tem mais vídeos. Tipo assim, você entra na internet, você entra no YouTube e pesquisa Didir Quer Ser Criança. Tem vários vídeos falando sobre esse filme e tem 2, 3 vídeos falando do filme O Último Azul. Cara, chega, mano. Pô, o cinema nacional tem filmes brasileiros com produções muito boas, mas os caras preferem falar do filme do Hassum, tá ligado? Isso é triste pra caramba. Então, eu tô gravando esse vídeo pra desabafar mesmo, porque é uma coisa que me incomoda profundamente, sabe? O Brasil faz séries muito boas, faz filmes muito bons, mas eles são muito pouco divulgados. Os filmes brasileiros bons são muito pouco divulgados. O cinema brasileiro é um dos melhores, mas é o mais pouco, mas é o mais pouco divulgado, tá ligado? Nossa, mano, sério, é muito triste isso, cara. Então, tipo assim, cara, de verdade, eu sou um cara que sou apaixonado por cinema. Eu gosto muito e eu sou apaixonado e eu sou apaixonado no cinema nacional, tá ligado? E eu fico muito triste em ver gente falando do filme do Didi, do Hassum, mas não falando do filme, mas não falando dos filmes brasileiros bons, tá ligado? Eu fico triste em ver canais como o canal do Rafa Camargo, que só faz vídeo falando dos filmes brasileiros ruins, só por visualização. Porra, cara, chega, né? Gente, e tipo assim. Então, de verdade, cara, eu fico chateadíssimo com isso, sabe? Pô, cara, vários filmes brasileiros bem feitos, com boa direção, com bom roteiro, com boas atuações, ninguém fala sobre. Esse filme aí que vai lançar agora, Agente Oculto, do Wagner Moura. O Wagner Moura, ele foi indicado ao Oscar por causa desse filme. Eu tenho certeza, cara, que quando esse filme lançar aqui no Brasil, todo mundo, todos os canais de cinema vão falar sobre esse filme. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque o pessoal só valoriza os filmes brasileiros. O pessoal só fala dos filmes brasileiros quando eles são indicados ao Oscar, tá ligado? Quando eles são aplaudidos. Quando eles são aplaudidos por 10 minutos. Quando muita gente fala sobre esses filmes. Porque se os filmes brasileiros não for. Porque se os filmes brasileiros não. Porque se um filme brasileiro ele não é indicado ao, se um filme brasileiro ele não é indicado ao Oscar ou ele não é muito comentado, nenhum canal vai fazer vídeo falando sobre esse filme. Tá ligado, cara? Eu não tô generalizando, tá? Existem canais que fazem vídeo falando sobre filmes brasileiros, independente se eles forem indicados ao Oscar ou não, tá ligado? Um canal que fala sobre. Um canal muito bom. Canais como a Isabela Boscov e o Deleno Gari, eles são canais. Esses dois canais. Esses dois canais eles fazem vídeo falando sobre os filmes brasileiros, independente se eles forem indicados ao Oscar ou não, tá ligado? Se eles são muito comentados ou não. E de verdade, eu bato palmas pra Isabela Boscov e pelo Delano Agari. Porque, sério, de verdade, eu agradeço a vocês. Porque vocês estão fazendo certo.
Vocês estão divulgando uma coisa que merece divulgada. Vocês estão falando de filmes que merecem serem falados. A Isabela Boscov e o Adriano Nogari fizeram um vídeo falando sobre o filme O Último Azul. Um filme muito bom, mas que o Rafa Camargo não fez vídeo falando sobre ele, porque ele prefere falar do filme do Hassum. Até sobre o programa da Globo de humor, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do programa? Ah, esqueci o nome, mas sabe aquele programa da Globo? Eu vou pesquisar aqui rapidinho, só pra falar pra vocês. Pera aí. Pera aí, gente. Tô demorando um pouco pra encontrar, mas calma aí. Aberto ao público. Até vídeo sobre o programa da Globo ele fez falando sobre, tá ligado? Mas ele não fez vídeo falando da série do Raul Seixas. Ele não fez vídeo falando do filme Oeste Outra Vez. Ele não fez vídeo falando do filme O Último Azul. Então, Rafa Camargo, com todo respeito, chega, cara. Pô, você dedicou a tua vida pra falar de filme brasileiro bosta e programa de TV brasileiro. Você dedicou a tua vida pra falar de filme brasileiro bosta. Já chega já, cara. Chega! Você mancha ainda mais a imagem do cinema nacional. A imagem do cinema nacional já é hiper manchada. E com esses vídeos que você faz, você mancha ainda mais. Então já chega, cara. O Brasil fazendo um monte de filme bom, um monte de série boa, e você insiste em falar dos filmes do Hassum. Você insiste em falar das coisas ruins que o Brasil faz. Pô, o cara que não assiste nada, ele vê teu canal e fala, caralho, o Brasil só faz merda. Mas não, o Brasil não faz só merda, o Brasil faz várias coisas incríveis. Porra, que um exemplo. Que é um exemplo de filme. E tipo assim, e uma coisa também que é bom falar é que a maioria das pessoas, ela. Sempre quando você pergunta pra alguém filmes brasileiros bons, elas sempre vão falar dos óbvios. Elas sempre vão falar do Tropa de Elite, do Cidade de Deus, do O Auto da Compadecida, que são filmaços. Mas, tipo assim, quando você pergunta. Mas a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vão sempre responder os mesmos filmes. Sempre vão falar dos mesmos filmes. E, cara, e não, o Brasil não é só esses filmes. O Brasil não tem só Cidade de Deus, Tropa de Elite e O Auto da Compadecida como filme bom. O Brasil tem muito outros filmes bons. Ah, Lucas, dá um exemplo então. Tá bom, vou te dar um exemplo. Os Normais, o filme, um filme de comédia muito bom, brasileiro. Oeste Outra Vez, um filmaço, um filme muito bem dirigido, muito bem atuado. O Último Azul, filme mais recente desse que eu falei. Um filme espetacular, um filme muito bom, direção fantástica, muito bom. E entre outros, cara, entre outros, tem até o filme Vitória, o filme da Fernanda Montenegro, que também é um filmaço, cara. Então, tipo, eu acho que, de verdade, cara, eu acho que as pessoas têm que assistir mais filmes nacionais, sabe? Sair do óbvio. Pô, tu vai ver vídeo de gente falando dos melhores filmes nacionais e elas sempre falam e elas sempre falam os básicos, tá ligado? Sempre falam do Tropa de Elite, do Cidade de Deus. Pô, cara, o Brasil tem muito mais filme bom, tá ligado? Ó, eu vou falar alguns aqui. Vou falar 3 filmes brasileiros que pouca gente conhece, mas são muito bons. O primeiro é Pichote, o segundo é Deus e o Diabo na Terra do Sol, e o terceiro é Lisbela o Prisioneiro. Lisbela o Prisioneiro, né, é bem famoso, né, mas, se você for ver, é bem pouco falado também, comparando com outros filmes. Mas enfim, pessoal, tipo assim, esse vídeo foi
um desabafo meu, sabe, sobre esse assunto. E eu, de verdade, eu não tô querendo. Tipo assim, os canais que eu falei agora, eu não estou falando que. Tipo assim, o Rafa Camargo, eu falei bastante dele. Eu não odeio ele, cara. Eu só não concordo com a atitude dele de só falar de filmes brasileiros, de filmes nacionais ruins, sabe? E quando ele vai falar de filme nacional, é só filme que foi indicado ao Oscar, ou só filme que todo mundo tá falando sobre, tá ligado? Sei lá, eu duvido, tipo assim, se ninguém falasse sobre o filme do Homem com H, sabe, se ninguém falasse sobre esse filme, eu duvido que ele faria um vídeo sobre ele, tá ligado? Eu duvido. Então, cara, esse vídeo foi um desabafo meu, sabe? Mas nada contra o Rafa Camargo, tá? Eu acho ele um excelente youtuber, acompanho os vídeos dele. Eu só não concordo com isso, sabe, cara? Eu acho que, sabe, os brasileiros têm que valorizar mais o cinema nacional. E eu acho que os canais de YouTube têm que falar mais sobre os filmes nacionais. Pô, já deu, cara. Chega, para um pouco. Pô, sei lá, cara, faz 2 vídeos falando de filmes nacionais bons, faz 2 vídeos falando dos filmes brasileiros, tá ligado? Mas não fala sobre Tropa de Elite, Cidade de Deus, faz sobre um filme brasileiro que ninguém conhece, sabe? Faz um vídeo falando do filme O Último Azul, um filme muito bom. Faz vídeo falando da série do Raul Seixas, uma série muito boa, tá ligado, cara? Vamos, vamos sair do óbvio. O cinema nacional não se resume a putaria e palavrão, a filmes de comédia do Hassum. É muito mais do que isso. Muito mais. Ó, quer assistir um filme de comédia brasileiro muito bom? Assiste Lisbela Prisioneiro, Os Normais, tá ligado, cara? Esqueci o nome do filme. Saneamento Básico filme. Eu tive que pesquisar por causa que eu não lembrava o nome. Eu me lembrava do filme, mas eu me lembrava do nome. É um baita filme de comédia. Pô, quer um filme de. Sei lá, pô. Quer ver um filme quer ver um filme brasileiro de drama? Vai ver O Lobo Atrás da Porta. Um filme de drama muito bom com o Milian Corta, com o Milian Cortais, um baita ator. Quer ver um filme quer ver um filme brasileiro de romance? Vai ver Eduardo e Mônica, um filme muito bom que é inspirado numa música do Legião Urbana, se eu não me engano. Então, tipo, eu vejo que o pessoal prefere muito mais falar dos filmes brasileiros ruins por causa que dão mais visualização, sabe? E eu acho que isso tá errado. As pessoas têm que falar mais sobre o cinema nacional, tem que divulgar mais, sabe? Tem que falar sobre, tem que divulgar mais os filmes brasileiros. E tem que parar com essa síndrome de vira-lata. Tem que parar, chega de falar que o cinema nacional é só putaria e palavrão, chega. O cinema nacional é muito mais que isso, cara. Pelo amor de Deus, já chega disso, chega. Então, fica aí o meu desabafo, tá? Olha, eu sei que esse vídeo é um tanto quanto diferente, né? Eu sempre trago vídeos de humor e do nada eu trago um vídeo sério, mas eu acho que esse assunto tem que ser falado. As pessoas têm que falar disso, tem que parar com essa síndrome de vira-lata, de achar que o Brasil só faz merda. Chega, chega, gente, chega. Chega, tá ligado, cara? O cinema brasileiro, o cinema nacional faz filmes muito bons, mas infelizmente os filmes brasileiros bons são muito poucos divulgados. Muito, muito poucos. E na minha opinião, os melhores filmes desse ano são brasileiros, que é o Oeste Outra Vez e o Último Azul.
Pra mim, esses dois são os melhores filmes do ano, cara. Pra mim. Então, vamos valorizar mais os filmes brasileiros, vamos assistir mais filme brasileiro, tá ligado? E chega de falar mal do cinema nacional. Tá tudo bem falar mal, mas, pô, por que você não faz os dois? Pô, fala mal e fala bem também. Faz um vídeo tudo. Pô, você quer fazer um vídeo você quer fazer um vídeo falando sobre o filme do Mamonas Assassinas? Pode fazer. Mas faz também um vídeo falando do filme Oeste Outra Vez. Faz também, cara. Tá ligado? Não vai te matar. Então é isso. Fica aí o meu desabafo e se você concorda comigo, deixa o like aí embaixo, comenta aí e é isso. Até a próxima, pessoal.